mundo de Clara se estilhaçou em uma manhã de terça-feira, não com o barulho de uma explosão, mas com o som baixo e cortante de algumas palavras displicentes. Aquele dia havia começado como tantos outros no 8º mês de sua gravidez, com um corpo que não parecia mais o seu e uma exaustão que se infiltrava na alma. Acordar era um esforço hercúleo. Cada movimento era negociado com articulações doloridas e um peso na barriga que a lembrava constantemente do milagre e do fardo que carregava. Naquela manhã, o único compromisso no horizonte era a consulta de pré-natal, um dos poucos rituais que ainda a conectavam a um senso de propósito e cuidado. O simples ato de se preparar para sair de casa, no entanto, tornou-se uma batalha silenciosa contra o espelho. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. O rosto arredondado pelo inchaço, as olheiras escuras que nem o melhor corretivo conseguia apagar, e um corpo transformado, servindo a um propósito maior, mas que a fazia sentir-se desconectada de si mesma. Com um suspiro que carregava o peso de semanas de desconforto e noites mal dormidas, ela vasculhou o guarda-roupa. As roupas que antes amava agora pareciam pertencer a outra vida. Tudo era apertado, desconfortável, inadequado. Ela acabou optando pela praticidade, o uniforme não oficial das mulheres no limite de suas forças. Um vestido de malha solto, de um cinza melancólico que combinava com seu estado de espírito, e sandálias rasteirinhas, as únicas que ainda cabiam em seus pés inchados. O calor úmido e pegajoso da cidade já se fazia sentir, mesmo pela manhã. E com um gesto automático, ela prendeu o cabelo longo e antes bem cuidado em um coque improvisado no topo da cabeça. Não era um penteado, era uma rendição. Era a solução rápida de uma mulher cuja paciência havia se esgotado junto com sua energia. Era o visual de alguém que apenas tentava sobreviver ao dia, não de quem buscava a admiração. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Rodrigo surgiu no corredor, já vestido para o trabalho em seu terno impecável, exalando a energia de quem está no controle de seu universo. Ele parou na porta do quarto, e a primeira coisa que fez não foi dar um beijo de bom dia ou perguntar como ela se sentia. Foi julgar. Seus olhos, antes fontes de carinho, agora eram scanners frios, percorrendo a figura de Clara com uma desaprovação palpável. "Você vai assim?" ele perguntou, e a pergunta pairou no ar, não como uma questão genuína, mas como o início de uma sentença. Clara fechou os olhos por um instante, inspirando profundamente um exercício de autocontrole que se tornara tão rotineiro quanto escovar os dentes. Ela se preparou para o que viria a seguir, a ladainha de críticas que ele parecia acreditar ser uma forma de crítica construtiva. Ele se aproximou, invadindo o pouco espaço pessoal que ela ainda sentia ter. O cheiro do perfume caro dele contrastava com o cheiro neutro de loção para estrias que a envolvia. "Pelo amor de Deus, Clara", ele começou, o tom beirando o nojo. "Olha o seu estado. Essa roupa te deixa enorme, parece um saco de batatas. Você não tem nada melhor para vestir." Ele não esperou resposta, continuando seu monólogo cruel. "E esse cabelo, que coque ridículo é esse? Parece uma sapa. Você se largou completamente, não percebe?" Cada palavra era uma microagressão, um pequeno corte que, somado a centenas de outros, a fazia sangrar por dentro. Ela sentiu o coração diminuir, uma sensação física de encolhimento, como se seu corpo tentasse se tornar menor para escapar do ataque verbal. Ela queria gritar, dizer que estava carregando o filho dele, que seu corpo estava trabalhando em dobro, que a exaustão era sua companheira constante. Mas a energia para se defender simplesmente não existia mais. O silêncio dela, no entanto, não foi interpretado como dor, mas como concordância, dando a ele licença para prosseguir. E então, ele se virou para a janela do quarto,
que tinha uma visão privilegiada da casa vizinha, e desferiu o golpe de misericórdia. O golpe que finalmente quebraria algo irremediavelmente dentro dela. "Olha a esposa do vizinho, a Mariana", disse ele, com um tom de admiração que ele não usava com Clara há anos. Grávida, ela ficou linda, sempre impecável. E agora, com o bebê, tá um mulherão. Você vê ela saindo para passear, sempre arrumada, maquiada, o cabelo perfeito. Ela se cuida, se valoriza. Você podia tentar, né? Fazer um esforço. A comparação. A arma mais letal, usada para comunicar que ela não era suficiente, que ela havia falhado no teste, que outra mulher, em circunstâncias semelhantes, era inerentemente superior. As palavras não foram apenas ouvidas, foram sentidas como agressões físicas. Um soco no estômago, um tapa no rosto. O mundo de Clara, já frágil e cinzento, estilhaçou-se em 1.000.000 de pedaços. Naquele instante de silêncio ensurdecedor que se seguiu, algo mudou fundamentalmente dentro de Clara. O dique, que por meses continha sua mágoa, sua frustração e seu ressentimento silencioso, não apenas se rompeu, mas se pulverizou. Contudo, em vez de uma inundação de lágrimas ou de uma explosão de raiva, o que emergiu das ruínas foi uma calma assustadora, uma clareza de navalha que cortou toda a névoa de esperança e negação que ainda a envolvia. Ela percebeu, com uma certeza absoluta, que não importava o quanto ela tentasse, ela nunca seria suficiente para ele, porque o problema não estava nela, estava no olhar dele. Com uma lentidão que pareceu durar uma eternidade, ela engoliu o choro que arranhava sua garganta. Ergueu o rosto e seus olhos, antes suplicantes, agora estavam vazios de qualquer emoção que ele pudesse reconhecer. Encontraram os dele, e pela primeira vez ela não se sentiu menor. "Você deveria casar com ela, então", disse Clara. A voz dela não tremeu. Não havia sarcasmo nem raiva. Havia apenas o peso de uma conclusão final, uma porta se fechando com um clique suave, mas definitivo. Rodrigo ficou mudo, o rosto uma máscara de espanto. Ele estava preparado para um drama, para uma discussão que ele venceria com sua lógica fria, mas não para aquela aceitação gélida. Aquela frase o desarmou completamente, porque não havia como rebatê-la. Era a resposta lógica à sua própria crueldade. Clara não esperou por sua reação. Ela se moveu com uma nova determinação, pegando sua bolsa e as chaves do carro que estavam sobre a cômoda. "Vai trabalhar, Rodrigo", ela disse, a voz ainda naquele tom estranhamente neutro. "Eu vou ao pré-natal sozinha." Ele finalmente encontrou a voz, começando a gaguejar algo sobre não ser bem assim, sobre ela estar sendo dramática. Mas Clara já estava na porta. Ela se virou uma última vez, e seu olhar era o de uma estranha. "Eu não sou obrigada a ouvir mais nada de você hoje." E com isso, ela saiu, fechando a porta atrás de si. O som do clique da fechadura ecoou no quarto silencioso, marcando o fim de uma era. Naquele momento, Clara não estava apenas escolhendo ir a uma consulta sozinha. Ela estava, pela primeira vez em muito tempo, escolhendo a si mesma, escolhendo sua paz. E essa escolha, nascida da mais profunda dor, seria o catalisador para a maior mudança de sua vida. A sala de espera do consultório era um universo à parte, um aquário de barrigas proeminentes e conversas sussurradas sobre azia e nomes de bebês. Clara sentou-se em um canto, sentindo-se como uma espectadora de sua própria vida, desconectada das outras mulheres que pareciam irradiar uma aura de expectativa feliz. A frase de Rodrigo ainda ecoava em sua mente, um zumbido tóxico que abafava todos os outros sons. Mulherão, esforço, sapa. Ela folheava uma revista de pais e filhos sem registrar uma única palavra, as imagens de famílias sorridentes parecendo uma zombaria cruel. Quando seu nome foi chamado, ela se levantou com a lentidão de uma pessoa muito mais velha.
o corpo pesado não apenas com o peso do bebê, mas com o fardo de uma humilhação que parecia ter se alojado em seus ossos. A doutora Helena, com sua experiência de décadas em lidar com as complexidades da alma feminina, percebeu a mudança em Clara no instante em que ela entrou na sala. A apatia em seu olhar, a forma como seus ombros estavam curvados, a ausência daquele brilho suave que a acompanhara nos primeiros meses de gestação. "Clara, querida, como você está se sentindo?" perguntou a médica, enquanto a ajudava a subir na maca. "Tudo bem? Você parece um pouco abatida hoje." A preocupação genuína na voz da médica foi como uma mão estendida e, por um segundo, Clara sentiu a tentação de agarrá-la, de desabafar, de derramar toda a dor e a solidão que a consumiam. Mas a energia para tal ato de vulnerabilidade simplesmente não estava lá. Em vez disso, ela convocou do fundo de suas reservas um sorriso, uma contração torta e frágil de seus lábios. "Estou bem, doutora. Só o cansaço normal do final da gravidez. Sabe como é." A mentira saiu com uma facilidade que a assustou. Por dentro, ela estava sangrando, uma hemorragia interna de autoestima e esperança. Mas por fora, ela era a imagem da resignação. A consulta prosseguiu. Os batimentos cardíacos fortes do bebê no monitor eram a única prova de que a vida ainda pulsava com força em algum lugar dentro dela. Enquanto Clara navegava por sua dor silenciosa, o dia de Rodrigo foi tingido por uma inquietação que ele se recusava a admitir. A resposta dela, aquela calma gélida e a frase "case com ela então", o haviam desarmado. Ele passou o dia no escritório tentando se concentrar em planilhas e reuniões, mas a imagem do rosto impassível de Clara se sobrepunha aos números. Ele se sentia irritado, injustiçado. Na sua cabeça ele estava apenas sendo honesto, dando um toque para que ela não se largasse. Ele não conseguia entender a profundidade da ferida que havia infligido. Para ele, eram apenas palavras. Para ela, foram o veredito final de seu valor. Ele decidiu que, ao chegar em casa, agiria com magnanimidade. Compraria flores, talvez o doce favorito dela, e o incidente seria esquecido, varrido para debaixo do tapete da rotina conjugal, como tantos outros antes. Quando ele chegou em casa, o apartamento estava imerso em um silêncio denso e pesado. Clara estava na sala, dobrando umas roupinhas de bebê. Ele tentou a abordagem casual. "Oi, amor. Dia cheio?" Ela não ergueu o olhar. "Normal", respondeu, a voz um fio, desprovida de qualquer emoção. Ele colocou as flores que comprara sobre a mesa. Ela não acusou o recebimento. Ele tentou puxar conversa sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer banalidade que pudesse preencher o vazio. As respostas dela eram monossilábicas, curtas, eficientes. Ela não estava brigando, estava ausente. Era como conversar com uma parede que um dia fora seu lar. O jantar foi consumido em um silêncio opressivo, o som dos talheres contra os pratos soando como marteladas. A indiferença dela era uma forma de tortura muito mais eficaz do que qualquer discussão. Foi mais tarde, naquela noite, que o medo começou a se instalar de verdade. Deitado na cama, fingindo ler um livro, ele a observava se mover pelo quarto. E pela primeira vez, ele realmente viu. Ele notou o que a complacência e a arrogância o haviam impedido de perceber. O lado dela do armário, antes abarrotado, agora tinha espaços vazios, como dentes faltando em um sorriso. A mala de viagem preta, aquela que usavam para as férias, não estava em seu lugar habitual, no topo do guarda-roupa. Ele se levantou, o coração começando a acelerar, e foi até o quarto do bebê. O berço, que eles haviam montado juntos em uma tarde rara de cumplicidade, estava coberto por um lençol branco como um móvel em uma casa abandonada, um mausoléu para um futuro que não aconteceria. Seu olhar correu para a pequena escrivaninha no canto e o pânico deu um nó
em sua garganta. A pasta de couro, onde ela guardava seus documentos mais importantes, passaporte, diplomas, certidões, havia desaparecido. A realidade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Aquilo não era um drama passageiro, era um plano executado em silêncio, bem debaixo de seu nariz. O coração dele disparou, uma mistura tóxica de medo genuíno da perda e, mais forte ainda, do ego ferido. A ideia de que ela, a Clara dócil e previsível, pudesse orquestrar uma partida tão metódica era um insulto à sua inteligência, ao seu controle. Ele voltou para o quarto, a fachada de calma desmoronando. "Clara", ele começou, a voz rouca. "O que está acontecendo? O que significa isso?" Ele tentou se desculpar de novo, as palavras saindo atropeladas. Uma confissão de pânico, não de arrependimento. "Eu fui um idiota, eu sei. Eu não penso antes de falar. Me perdoa. Vamos conversar." Ela, que já estava deitada, permaneceu de costas para ele, o corpo uma estátua de indiferença. Ela não respondeu. O silêncio dela era uma sentença, uma parede de gelo que as desculpas apressadas dele não conseguiam derreter. Rodrigo não dormiu. Passou a noite em um estado de ansiedade febril, alternando entre a raiva por ela estar exagerando e o terror de que ela realmente o deixasse. Ao amanhecer, exausto, ele desceu para a cozinha, talvez na esperança de que a luz do dia trouxesse alguma normalidade, que a encontrasse preparando o café como sempre fazia, que tudo não passasse de um pesadelo. A cozinha estava impecavelmente limpa e vazia. E sobre a mesa de madeira, no lugar exato onde o prato dele deveria estar, repousavam 2 objetos que selaram seu destino. Um envelope branco, com seu nome escrito na caligrafia elegante de Clara. E em cima do envelope, capturando um raio de sol da manhã e brilhando com uma luz fria e acusadora, estava a aliança de casamento dela. O pequeno círculo de ouro que um dia simbolizara uma promessa eterna, agora parecia uma pequena lápide. O mundo de Rodrigo não parou. Ele se estilhaçou, exatamente como o de Clara no dia anterior. E ele sabia, com uma certeza que gelou sua alma, que o que quer que estivesse escrito naquela carta seria o fim. As mãos de Rodrigo tremiam de uma forma que ele não se lembrava de já terem tremido antes. O pequeno círculo de ouro da aliança parecia pesar 1 tonelada quando ele o removeu de cima do envelope. Por um instante, ele apenas encarou o objeto, a materialização de anos de uma vida compartilhada, agora reduzido a um adereço abandonado sobre uma mesa de cozinha. Com o coração martelando contra as costelas, ele pegou a carta. O papel era de boa qualidade, o mesmo que Clara usava para suas correspondências importantes, e o nome dele, Rodrigo, estava escrito com uma caligrafia que ele conhecia tão bem, mas que agora parecia estranhamente impessoal. Não havia querido Rodrigo ou qualquer outro termo afetuoso, apenas seu nome seco e direto. Ele rasgou o envelope com uma urgência febril, desdobrando a folha que continha seu veredito. A letra de Clara estava firme, cada curva e cada traço desenhados com uma precisão que contrastava violentamente com o caos que se instalara dentro dele. Não era a letra de uma mulher em prantos, mas a de alguém que havia tomado uma decisão irrevogável. Ele começou a ler, e as palavras saltaram da página, cada uma um golpe calculado, desferido com a precisão de um cirurgião. "Rodrigo, ontem você me comparou com a esposa do vizinho. Disse que a Mariana era linda, arrumada, perfeita. Um mulherão, e me sugeriu que eu fizesse um esforço para ser como ela. Por muito tempo, eu acreditei que o problema era eu, que eu não era bonita o suficiente, interessante o suficiente, boa o suficiente. Mas a sua crueldade de ontem me fez enxergar algo que eu me recusava a ver. Quero te contar algo que aconteceu há algumas semanas, em uma tarde banal no supermercado. Eu encontrei o marido dela, o Ricardo, no corredor de produtos de limpeza.
Ele parecia tão cansado quanto eu me sentia. Começamos a conversar coisas triviais, sobre o tempo, sobre a vida. E então, sem que eu perguntasse absolutamente nada, ele desabafou. Como um homem que está se afogando e agarra a primeira tábua que aparece. Ele me disse que a vida dele era um palco, que a esposa, a Mariana, que você tanto admira, vive para as aparências, para as fotos no Instagram, para a aprovação dos outros. Disse que ela mal olha para a filha pequena, deixando a maior parte do cuidado para a babá, porque ser mãe em tempo integral estraga a pele. Disse que a casa, que parece impecável por fora, é mantida por uma diarista, porque ela não nasceu para o serviço doméstico. Disse que ele chega em casa todas as noites e a encontra pronta para sair, ou no celular, ou ocupada demais com sua própria imagem para lhe dar 1 minuto de atenção. Ele me disse, com os olhos cheios de uma solidão que eu reconheci na hora, que se sente um estranho dentro do próprio lar, um provedor, um acessório para a vida perfeita que ela exibe para o mundo. E então, Rodrigo, ele olhou para mim, no meu vestido simples, com meu cansaço estampado no rosto, e me disse a frase que, na hora, eu não entendi, mas que agora faz todo o sentido. Ele disse, Clara, você tem uma luz que nem percebe. Se algum dia você estivesse solteira, eu agradeceria a Deus todos os dias por ter a chance de ter uma mulher como você ao meu lado. Enquanto você me diminuía, me comparava, me transformava em nada. O próprio marido da mulher que você idolatra estava desejando ter alguém exatamente como eu. Alguém que cuida, que se importa, que constrói um lar de verdade, não uma vitrine. Mas não se preocupe, eu não vou ficar com ele. Eu não preciso de outro homem para validar meu valor. Eu só preciso de mim mesma. E agora você tem a chance de ir atrás da perfeição que tanto admira. O caminho está livre. Quem sabe a Mariana não está esperando por um admirador como você. Eu estou indo embora. Estou indo para um lugar onde sou valorizada, onde meu esforço é visto, onde meu amor é recebido, não medido. Estou indo para a casa dos meus pais, onde vou ter meu filho em paz. Boa sorte com a perfeição que você tanto elogiou. Espero que ela saiba fazer seu café do jeito que você gosta. Clara. Quando Rodrigo terminou de ler a última palavra, o papel tremia em sua mão. A força abandonou suas pernas como se seus ossos tivessem se dissolvido. Ele caiu, não de forma dramática, mas como um prédio implodindo sobre si mesmo, os joelhos batendo com um baque surdo no chão frio da cozinha. A carta não era um ataque de raiva, era uma autópsia de seu caráter, de sua cegueira, de sua arrogância. A ironia era tão esmagadora, tão perfeitamente cruel, que era quase poética. Ele havia usado a grama do vizinho para humilhar sua esposa, sem saber que o vizinho estava olhando para o seu jardim com inveja. A imagem de Ricardo, o vizinho sempre quieto e educado, desejando sua esposa, a sua Clara, o atingiu com a força de uma agressão física. Não foi o amor que o derrubou, foi o orgulho estilhaçado de um homem que se achava o juiz supremo do valor de uma mulher, apenas para descobrir que seu veredito era uma piada. Ele, que se via como o prêmio, era na verdade o tolo da história. Ele não havia apenas perdido a esposa, havia sido exposto, desmascarado pela própria arma que escolhera, e então o choro veio. Um choro feio, gutural, que rasgava sua garganta. Não eram as lágrimas silenciosas de um homem arrependido. Eram os soluços convulsivos de um rei que acaba de perder seu reino e percebe que a culpa é inteiramente sua. Ele não chorava de saudade de Clara, a mulher, a companheira. Ele chorava pela perda de Clara, a função, o sistema que mantinha seu mundo confortável e em ordem. Chorava pelo golpe em seu ego, pela humilhação de ter sido tão cego. Ele acabara de perder a única coisa que sempre achou que era sua por direito,
a única pessoa que ele nunca imaginou que teria a força para partir. E no silêncio daquela cozinha ensolarada, com a aliança fria sobre a mesa e a carta amassada em sua mão, Rodrigo entendeu, tarde demais, que havia cometido o maior erro de sua vida. Enquanto Rodrigo se afogava em seu próprio orgulho ferido, a centenas de quilômetros de distância, Clara respirava. Pela primeira vez em meses, o ar que enchia seus pulmões parecia limpo, desprovido da tensão e do julgamento que haviam se tornado a atmosfera de sua casa. A viagem para a casa dos pais, em uma cidade tranquila do interior, fora um borrão de lágrimas e alívio. Ao chegar, não precisou dar longas explicações. Sua mãe, uma mulher de poucas palavras e muita sabedoria, apenas a abraçou na porta, um abraço que dizia: "Você está segura agora." Seu pai, um homem calmo e protetor, carregou suas malas para dentro sem fazer uma única pergunta, mas com um olhar que prometia enfrentar qualquer um que ousasse machucar sua filha. Naquela casa, o amor não era uma moeda de troca, nem uma arma. Era um porto seguro. Eles a acolheram, a protegeram, a amaram incondicionalmente, permitindo que ela finalmente desmoronasse para depois poder se reconstruir. O quarto de sua infância, com as paredes ainda pintadas de um lilás suave, tornou-se seu santuário. Ali, ela dormiu por 12 horas seguidas, um sono profundo e sem sonhos, o sono de uma guerreira que finalmente depunha suas armas. Para Rodrigo, no entanto, a guerra estava apenas começando. Uma guerra contra sua própria e recém-descoberta incapacidade. Nos primeiros dias, ele viveu em um estado de negação furiosa. "Ela vai voltar", dizia a si mesmo. "É só um drama. Ela não vive sem mim." Ele ia para o trabalho, mantinha a fachada de homem controlado, mas ao voltar para o apartamento silencioso e vazio, a realidade o esbofeteava. A ausência de Clara não era apenas um vazio emocional, era um colapso logístico. A casa, que sempre funcionara com a precisão de um relógio suíço, começou a se desintegrar. A pia se encheu de pratos sujos. A lixeira transbordou. As roupas limpas acabaram, e a fome, uma necessidade básica e irritante, se tornou sua inimiga. Em uma semana, a vida sem Clara lhe ensinou 3 verdades dolorosas e humilhantes. A primeira, ele não sabia cozinhar. Ele, o homem que fechava negócios milionários, que comandava equipes, era um completo inapto na cozinha. Sua primeira tentativa de fritar um ovo resultou em uma massa preta e borrachuda grudada na frigideira. O arroz virou uma papa disforme em um dia e carvão no outro. Após 3 dias se alimentando de sanduíches de pão, de forma e comida por aplicativo, cujo custo começou a pesar em seu orçamento, ele se deu por vencido. A segunda verdade, ele não sabia manter uma casa funcionando. A tarefa aparentemente simples de lavar roupa se transformou em um desastre quando uma única meia vermelha, perdida entre as brancas, manchou uma máquina inteira de camisas sociais de um rosa pálido e vergonhoso. A tentativa de limpar o banheiro resultou em uma pequena inundação, pois ele usou produtos errados e esqueceu um pano bloqueando o ralo. A casa, antes um oásis de ordem e limpeza, rapidamente se transformou em um caos de desordem e sujeira, um reflexo físico de seu estado interior. Mas a terceira verdade foi a mais devastadora de todas, a que o atingiu no cerne de sua identidade. Ele percebeu que nunca havia valorizado Clara como mulher, como mãe de seu filho ou como sua esposa e companheira. Ele a via inconscientemente como uma servidora de luxo, uma administradora de seu conforto, uma gerente de sua vida doméstica, uma provedora de serviços essenciais que ele sempre considerou garantidos. Ele não sentia falta de suas conversas, de seu sorriso, de seu toque. Ele sentia falta de sua funcionalidade. Sentia falta do café pronto pela manhã, da roupa passada no armário, da comida quente no prato,
da paz de saber que o mundo complexo da manutenção de um lar estava sendo cuidado por outra pessoa, liberando-o para se concentrar em seu próprio umbigo. A saudade que ele sentia não era do amor, era do serviço. Para piorar sua situação, a cidade onde moravam não era uma metrópole anônima. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as notícias corriam mais rápido que o vento. E a fofoca sobre a separação se espalhou como fogo em palha seca. Na padaria, no supermercado, na academia, ele sentia os olhares, ouvia os cochichos. Você viu o Rodrigo? Parece um zumbi. Fiquei sabendo que a Clara foi embora, grávida e tudo. A vizinha me contou que ele pediu pizza 3 dias seguidos. Não sabe nem ligar o fogão. Agora ele vai saber o que é vida real. Achava que a casa se limpava sozinha. Cada comentário era uma pequena facada em seu ego já combalido. Ele, que sempre se orgulhara de sua imagem de homem bem-sucedido e no controle, agora era o protagonista de uma comédia trágica local. O marido abandonado e incompetente. A humilhação pública era quase tão dolorosa quanto a privada. Ele começou a evitar lugares públicos, a se isolar ainda mais em seu apartamento caótico. A imagem da esposa perfeita do vizinho, a Mariana, agora o assombrava de uma forma diferente. Ele a via às vezes pela janela, sempre impecável, e em vez de admiração, sentia um ressentimento amargo. A carta de Clara havia envenenado sua percepção. Ele agora a via não como um ideal, mas como uma fraude, uma mulher que provavelmente tinha um marido tão infeliz quanto ele se sentia agora. Mas essa percepção não trazia consolo, apenas reforçava a verdade esmagadora. Ele havia trocado o ouro pelo brilho falso da bijuteria. E o que mais doía, a ferida que latejava incessantemente, não era a ausência de Clara, a pessoa. Era a ausência insuportável da mulher que, silenciosamente e sem alarde, cuidava de absolutamente tudo, permitindo que ele vivesse sua vida de rei em um castelo que ele nunca se dera ao trabalho de aprender a construir. O tempo, que para Clara foi um bálsamo de cura e redescoberta, para Rodrigo foi uma lenta e contínua erosão. O último mês da gravidez de Clara transcorreu em um ninho de afeto na casa de seus pais. Ela se reconectou consigo mesma, fez longas caminhadas, leu os livros que estavam empilhados em sua cabeceira e, o mais importante, se preparou para a maternidade com uma serenidade que ela não achava ser possível. A ausência de Rodrigo e de suas críticas constantes permitiu que ela florescesse. Seu rosto perdeu o inchaço da ansiedade. Seus olhos recuperaram o brilho, e ela abraçou as transformações de seu corpo não como uma falha, mas como um milagre. Enquanto isso, Rodrigo vivia em um purgatório auto-infligido. O caos em seu apartamento se tornou crônico, e sua incompetência doméstica uma fonte constante de frustração. Foi então que ele iniciou uma nova tática: o bombardeio de mensagens. Todos os dias, o celular de Clara vibrava com as súplicas dele. As mensagens formavam um padrão tão claro que era quase patético. Clara, volta para casa. Tá muito difícil aqui sem você. Eu não consigo fazer nada sozinho. A casa tá uma bagunça. Eu queimei outra panela hoje. E a mais frequente de todas: volta, por favor. Estou exausto. Clara lia cada uma delas, não com raiva, mas com uma clareza analítica. Ela via o padrão. Em nenhuma mensagem ele dizia: eu sinto a sua falta, eu sinto falta de nós, eu te amo, me perdoa por ter te machucado. As mensagens eram sempre sobre ele, sobre a dificuldade dele, sobre o cansaço dele, sobre a incapacidade dele. Ele não estava pedindo para ter sua esposa de volta. Estava convocando sua funcionária a retornar ao posto. Cada mensagem era uma confirmação de que sua decisão de partir fora a mais acertada de sua vida. Ela nunca respondia. O silêncio dela continuava a ser sua arma mais poderosa.
O dia do nascimento de Pedro chegou em uma manhã ensolarada de primavera. O parto foi tranquilo, cercado pelo amor e apoio de sua mãe. Quando Clara segurou seu filho pela primeira vez, um menino saudável e de olhos curiosos, o mundo se reconfigurou. Todo o sofrimento, toda a humilhação, tudo pareceu pequeno e distante diante da magnitude daquele amor avassalador. Aquele pequeno ser era a prova de que ela era mais do que suficiente. Ela era um universo inteiro para ele. A notícia do nascimento chegou a Rodrigo através do pai de Clara, em um telefonema curto e formal. 2 dias depois, ele apareceu na porta da casa dos pais dela. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer. Parecia um homem derrotado. Ele trazia um enorme urso de pelúcia e um buquê de flores, gestos ensaiados de um roteiro que ele achava que deveria seguir. Quando a mãe de Clara o deixou entrar, ele viu Clara sentada em uma poltrona, amamentando o bebê. A cena o atingiu. A visão de seu filho, tão pequeno e vulnerável, e de Clara, tão serena e completa em seu papel de mãe, quebrou a última barreira de seu autocontrole. Ele chorou. Lágrimas grossas, silenciosas, escorriam por seu rosto enquanto ele se aproximava. Clara observou a cena em silêncio, o coração cauteloso. Ela analisou o choro dele, não com compaixão, mas com a distância de quem aprendeu a decifrar suas intenções. E ela percebeu. Ele chorava ao olhar para o bebê. Seu olhar não se fixava nela, não buscava o perdão em seus olhos. Sua emoção era inteiramente direcionada à criança, ao símbolo de paternidade, à extensão de si mesmo. Ele não chorava pela família que havia quebrado, não chorava pelo casamento que havia destruído, não chorava pela mulher que havia humilhado. Ele chorava pelo filho, uma emoção genuína, talvez, mas terrivelmente egocêntrica. Era o choro de quem vê uma parte de si mesmo materializada, não o choro de quem lamenta a perda de um nós. Depois de alguns minutos, ele conseguiu se recompor. Sentou-se em uma cadeira próxima, o olhar ainda fixo no pequeno Pedro. "Ele é lindo, Clara", sussurrou. "Ele se parece comigo." Clara não respondeu, apenas continuou a embalar seu filho. O silêncio se estendeu, desconfortável para ele, mas tranquilo para ela. E então, ele disse a frase que confirmou todas as suspeitas dela, que revelou a verdadeira natureza de seu arrependimento. Com um suspiro cansado, ele olhou ao redor, para a casa limpa e organizada, para o cheiro de comida caseira que vinha da cozinha, e disse: "Você podia voltar para casa, né? Agora com o Pedro, ia facilitar muito para mim." A frase pairou no ar, nua e crua em seu egoísmo. Facilitar muito para mim. Não era "eu quero cuidar de vocês", não era "vamos construir uma família para ele". Era "volte para que minha vida seja mais fácil." Naquele instante, qualquer resquício de dúvida que Clara pudesse ter se evaporou. Ele não havia mudado. Ele não havia aprendido nada sobre amor ou parceria. Havia aprendido apenas que a vida sem seus serviços era inconveniente. Ele não queria reconstruir um amor, queria reconstruir seu conforto. Ele não a via como a mãe de seu filho, a mulher de sua vida. Ele a via como a solução para seus problemas domésticos. Clara olhou para o rostinho adormecido de Pedro e depois para Rodrigo. Um sorriso triste, mas resoluto, tocou seus lábios. Uma decisão silenciosa, mas inabalável, foi tomada em seu coração. Ela não voltaria. Não para ser a solução da vida dele, não para ser a gerente de seu conforto. Aquele caminho estava fechado para sempre. Ela era mãe agora, e seu principal dever era proteger seu filho. E a maior proteção que poderia lhe dar era mantê-lo longe daquele ambiente, longe daquele homem que só conseguia amar a si mesmo. Não, ela não voltaria, nunca mais. Os 3 meses seguintes foram uma metamorfose. Clara, imersa na rotina caótica e maravilhosa da maternidade, se reconstruiu de dentro para fora.
Cada noite em claro, cada troca de fralda, cada sorriso desdentado de Pedro era um tijolo a mais na fundação de sua nova identidade. Ela não era mais a esposa de Rodrigo, era a mãe de Pedro. E essa definição era infinitamente mais poderosa. Com o apoio incondicional de seus pais, ela navegou pelos desafios dos primeiros meses, descobrindo em si uma força que não sabia possuir. Seu corpo, que antes fora motivo de crítica, agora era fonte de alimento e conforto para seu filho. Seu cansaço, antes um sinal de fraqueza aos olhos do marido, agora era a medalha de honra de seu amor incondicional. Emocionalmente, ela estava mais forte, mais centrada. A distância e o silêncio haviam sido o melhor remédio, permitindo que as feridas cicatrizassem sem a constante aplicação de sal. Foi em uma tarde tranquila, enquanto Pedro dormia em seu colo, que o celular de Clara vibrou com uma mensagem inesperada. O nome na tela fez seu coração dar um pequeno salto. Ricardo, o vizinho. O homem cuja esposa Rodrigo idolatrava. O homem cujo desabafo no mercado havia sido a peça final no quebra-cabeça de sua libertação. Ela abriu a mensagem com uma mistura de curiosidade e apreensão. Oi, Clara. Soube pela minha mãe, que conversou com a sua, que o Pedro nasceu. Fico muito feliz por você. Queria apenas saber como você está e dizer que se precisar de qualquer coisa, mesmo estando em outra cidade, estou por aqui. Um abraço. Clara releu a mensagem várias vezes. As palavras eram simples, mas o que elas não continham era o mais importante. Não havia pressão, não havia segundas intenções, não havia qualquer tipo de insinuação ou flerte. Havia apenas respeito, cuidado, uma preocupação genuína e desinteressada. Era a antítese de tudo o que ela recebera de Rodrigo nos últimos tempos. Com um sorriso genuíno, ela respondeu com a mesma educação e leveza. E ali, através de uma troca de mensagens simples, nasceu uma amizade agradável, tranquila, baseada em um respeito mútuo, que era como um sopro de ar fresco. Enquanto isso, a vida de Rodrigo continuava sua espiral descendente. Ele havia se tornado uma caricatura de si mesmo. Para o mundo exterior, nas redes sociais, ele projetava a imagem de um homem livre e independente. Postava fotos em bares da moda, rodeado de mulheres diferentes a cada fim de semana, com legendas que celebravam a vida de solteiro. Mas a realidade, que seus amigos mais próximos e vizinhos testemunhavam, era outra. Ele vivia em um apartamento que oscilava entre a desordem e a sujeira. Reclamava constantemente para quem quisesse ouvir que não nasceu para a vida doméstica, que era um absurdo um homem ter que se preocupar com essas coisas. A fachada de independência desmoronava à noite, quando a solidão e o desespero batiam. Era nessas horas que ele bombardeava o celular de Clara com mensagens chorosas e contraditórias, clamando que queria sua família de volta, que sentia falta do filho. Mas a verdade, transparente para Clara, era que ele não sentia falta da família, sentia falta da estrutura que ela proporcionava. Ele queria alguém para limpar sua bagunça, cozinhar sua comida e organizar sua vida, para que ele pudesse continuar a viver como o centro do universo. Lendo aquelas mensagens patéticas e vendo as fotos forçadas dele nas redes sociais, Clara finalmente entendeu, com uma clareza que a encheu de paz. Ela não havia perdido absolutamente nada. A vida que ela achava ter perdido era uma ilusão, uma gaiola dourada onde ela era a única a limpar o chão. Quem havia perdido fora ele. Ele perdera uma companheira, uma parceira, a mãe de seu filho, e a única pessoa no mundo que estava disposta a gerenciar seu ego e sua vida em troca de migalhas de afeto. Ele não havia perdido um amor, havia perdido sua base de operações. Algumas semanas depois, em uma noite de sexta-feira, Ricardo ligou.
A voz dele era calorosa e um pouco nervosa. Clara, desculpe ligar assim, mas na próxima semana estarei na sua cidade para uma conferência. Eu adoraria ver você, conhecer o Pedro. Se você se sentir confortável, é claro, podemos tomar um café sem compromisso algum. O convite era tão respeitoso, tão diferente das exigências de Rodrigo, que Clara se viu aceitando sem hesitar. Eu adoraria, Ricardo. O encontro aconteceu em uma cafeteria charmosa no centro da cidade. Quando Ricardo entrou, Clara sentiu seu coração tranquilo. Ele era um homem bonito de uma forma discreta, com um sorriso gentil e olhos que transmitiam calma. Quando ele viu Pedro no carrinho, seu rosto se iluminou. "Nossa, ele é perfeito, Clara", disse ele, e a admiração em sua voz era genuína. Eles conversaram por horas. Ricardo falou sobre sua própria separação, um processo doloroso, mas necessário, que ele iniciara logo após o desabafo no mercado. Falou sobre a filha e sobre como estava aprendendo a ser um pai mais presente. Clara falou sobre a maternidade, sobre seus planos de talvez abrir um pequeno negócio de confeitaria, um sonho antigo que ela havia engavetado. A conversa fluiu fácil, leve, como se fossem velhos amigos. Não havia jogos, não havia máscaras. Havia apenas duas pessoas que haviam passado por tempestades semelhantes e que agora encontravam um no outro um porto seguro. Ao final do café, enquanto caminhavam pela praça, Ricardo parou e se virou para ela. "Clara, eu sei que é cedo e eu não quero te pressionar de forma alguma, mas o que eu disse aquele dia no mercado, eu nunca fui tão sincero na minha vida. Você é uma mulher incrível, forte, gentil, uma mãe maravilhosa, e eu gostaria muito de ter a chance de te conhecer melhor, de verdade." Clara olhou para ele, para o homem que a enxergava com a admiração que Rodrigo guardava para a esposa dele. A ironia era quase cômica, mas o sentimento era real. Ela não estava procurando por um novo amor, mas talvez, apenas talvez, o amor a tivesse encontrado. E olhando para o futuro, pela primeira vez sem medo, ela sentiu que o destino, com seu senso de humor peculiar, estava finalmente começando a lhe preparar algo muito, muito melhor. E essa é a história de hoje. Uma jornada sobre o valor que, às vezes, só é percebido quando o perdemos, mas que, felizmente, sempre pode ser encontrado por quem sabe olhar de verdade. O que vocês acharam da transformação da Clara e do desfecho do Rodrigo? Acreditam que o destino realmente preparou algo melhor para ela ao lado do Ricardo? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10 para essa história de redescoberta e amor próprio. Se você se emocionou e acredita que todos merecem ser valorizados, não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Um beijo no coração e até a próxima.